E logo após a mensagem tem a última canção que os irmãos irão apresentar. Como nós não estamos impossibilitados de ministrar, acionamos um dos nossos pastores para nos trazer uma mensagem da palavra de Deus, um tema, Rua para a Cruz. Pastorino, nós acionamos de agora à tarde e irá fazer este trabalho. Eu louvo a Deus, irmão, porque os pastores são preparados. Na hora do bom soldado anda armado, preparado, precisou, estava pronto. Qualquer um desses ombreiros aí. Glória a Deus. Meus irmãos, todos presentes, com alegria que esta noite cumprimentamos a paz do Senhor. Eu quero nessa oportunidade agradecer a Deus por Ele ter nos proporcionado este momento de poder mais uma vez estar na sua presença para juntos adorar o nome de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 23, e os versículos 33 e o 34. Está escrito assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Somente estes dois versículos da palavra de Deus. E em breve palavras nós queremos aqui mencionar aos irmãos a razão por que nós sempre estamos na presença de Deus, servindo a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, tem feito por nós, e como disse o salmista, por isso estamos alegres. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, principalmente nestes versículos em que ora lemos aqui, nós podemos meditar e analisar à luz desse texto, e é necessário a gente lembrar daquilo que o profeta Isaías havia escrito ainda muito tempos antes do nascimento de Jesus. E quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 7 de Isaías e o versículo de número 14, está o profeta já dando o anúncio que uma virgem vai conceber e dar à luz um filho. E quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 9, nós vamos observar que quando no versículo 6 ele vai descrever a personalidade deste menino em que ele havia dito que esta virgem iria conceber, e ele anuncia dizendo que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é Deus forte e que ele é o Pai da eternidade. Então, queridos irmãos, quando nós vamos para esse texto e analisamos também ainda que quando Mateus, o evangelista Mateus, ele escreve no capítulo 1, no versículo 21, ele vai dizer que esta promessa, esta profecia, ela se cumpre na vida de Maria, e o texto diz que ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. E assim sucede quando nós analisamos o decorrer do texto sagrado. A Bíblia diz que Jesus, este menino nasce, este menino começa a desenvolver e a crescer, e enquanto ele está crescendo, ele começa a
Nós sabemos que foi um período curto dentro da lógica do homem, mas nesse período curto em que ele assume, ele fez e faz coisas que jamais outros fizeram, como por exemplo uns que viveram há mais de 900 anos. Não fez o que Jesus fez. Enquanto vem a notícia que João Batista está morto, ele agora começa a pregar o Evangelho. E quando a gente analisa a mensagem de Cristo, é uma mensagem simples, é uma mensagem direta, mas é uma mensagem com muito objetivo. E dentro da sua objetividade, ele alcançava multidões, ele alcançava os pecadores, ele alcançava aqueles que estavam desenganados, ele alcançava aqueles que estavam oprimidos, aquele que estava despachado, que ninguém dava valor. Enquanto ele pregava, a multidão se assentava para ouvir a sua mensagem, porque era uma mensagem verdadeira, porque era uma mensagem que tinha direção, era uma mensagem que tinha um momento certo para a sua aplicação. Mas enquanto ele começa a exercer seu ministério na terra, a pregar neste universo, nesse planeta Terra, a Bíblia diz que começa a chamar a atenção de algumas pessoas, e muitos começam ali a perseguir a pessoa de Cristo. Mas como já havia prometido e havia já anunciado, as profecias já estavam discernindo ou dizendo a respeito da sua pessoa. Enquanto a gente observa e percebe que se levanta pessoas contra a pessoa de Jesus, mesmo assim ele continua pregando. Enquanto o lugar não estava ouvido, ele direcionava para outro lugar e continuava pregando o Evangelho. Mas chega o momento, chega a hora certa em que Jesus chama, já tinha conseguido os seus discípulos, e ele chama os 12 e diz assim: olha, está chegando a minha hora é chegada, e por isso eu quero vos dizer, antecipar para vós outros, que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Enquanto estava esta promessa, Jesus estava preparando os seus discípulos, Jesus estava preparando aquela congregação para que no dia que viesse a acontecer, o esperado aquilo que ele havia prometido, eles viessem lembrar da promessa de Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, e quando chega o momento em que Jesus ele vai dar a última ceia, enquanto ele está dando a última ceia, ele conversa com os discípulos, ele olha para um dos discípulos e diz: o que tu tem que fazer, vai fazer logo. Enquanto estava ali, ele sai aquele cidadão, Jesus pega os demais, vai para o Getsemane. Enquanto Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele orava constantemente, e chega o momento em que ele diz para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Enquanto ele está nesse diálogo conversando, agora ele se atira ali, cerca de 30 metros, que ele estava os demais, e ele se coloca de joelho mais uma vez, e a Bíblia diz que ele roga ao Pai, ele ora ao Pai, e naquela agonia, naquele sofrimento, a Bíblia diz que o seu suor se torna em gota de sangue e chega pelo chão. Era a agonia que ele estava sabendo, que a cruz estava ali esperando, mas ele sabia também, se ele não fosse a cruz, se ele não fosse naquele lugar, jamais nós estaríamos aqui nesta noite. Foi através da cruz que a porta se abriu para a salvação da humanidade. Enquanto agora o texto diz que quando acontece o julgamento de Jesus, Jesus é julgado e ele é condenado à morte. E em praça pública ele é açoitado, em praça pública ele é cuspido no rosto, em praça pública ele é obrigado a levar uma cruz. Enquanto ele está caminhando nas vias de Jerusalém, das ruas de Jerusalém, em direção ao Calvário, estava muito chorando e lamentando daquilo que estava acontecendo, e outros estavam olhando como se fosse um espetáculo. O reino das trevas estava ali observando tudo aquilo. Alguns dizem: não, ele estava alegre, ele estava feliz. Mas eu quero dizer a vós outros nesta noite: Satanás não estava feliz, porque ele sabia que a nossa redenção estava na cruz do Calvário. Ele sabia que a nossa
E é o momento nesta noite da gente fazer uma reflexão, imaginar e pensar, meu Deus, coisas grandes Deus, na pessoa do seu Filho, tem feito por nós, e o caminho feito para alcançar a vida eterna, o caminho feito para adquirir e alcançar outras pessoas, para ir ao pé da cruz de Cristo. O tema deste culto esta noite é correr para a cruz de Cristo. O ser humano, ele é obrigado, necessário, correr a Cristo, porque se não for aos pés de Cristo, o homem não alcança o direito de vida eterna. É na cruz que os nossos pecados são perdoados. Foi na cruz em que aquela sentença que foi dada à humanidade, sem ter o direito de receber uma reconciliação, mas na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi na cruz que o Senhor bradou dizendo que a morte jamais terá domínio sobre a humanidade para toda a eternidade. Tem um momento em que a morte vai ter que se curvar, porque algumas vezes Jesus desafiou a própria morte. Os velórios que Jesus participou, todos eles, a morte teve que se envergonhar diante dele. Jesus ia no caminho de direção a Naim, e quando ele chega na porta da cidade, próximo à porta da cidade, ele encontra um povo que vinha trazendo um defunto. Jesus olha para a mãe e disse: não chores. E ele tocou no esquife do caixão, e o rapaz ressuscitou. Lucas ainda faz o registro da filha de Jairo. Esse cidadão chamou Jesus, mandou chamar. Quando Jesus chegou, a menina já estava morta. E Jesus, mais uma vez, a morte teve que se prostrar diante dele. E para desafiar a lei em que muitos acreditavam na sua época, ele propositalmente deixa para ir a Betânia depois de 4 dias. E enquanto está lá, próprias irmãs de Lázaro disse que já estava cheirando mal. Não era bom tocar naquilo, porque não era normal aquilo. Mas Jesus disse: tirai a pedra. Tirai a pedra. Se tem alguma coisa que nesta noite está lhe impedindo de chegar ao pé da cruz, tire isso nessa noite e corra para Jesus. E quando Jesus brada chamando Lázaro para fora, o que mais me chama a atenção é que o texto diz que ele estava todo atado, e ele veio de lá para fora e entregou às suas irmãs. Então Jesus, quando nós olhamos esse texto em que ele está crucificado, em que ele está pregado naquele madeiro, e enquanto muitos estavam zombando dele, mas o Cristo, ele era consciente do que estava fazendo. Ele sabia por que estava ali. Não era o mérito dele, porque estava se cumprindo a profecia de Isaías no capítulo 53, que ele levou sobre ele e os seus ombros as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, os nossos feitos. E naquele dia na cruz, ele estava levando sobre os seus ombros e dizendo: é hoje que darei um ponto final
para se cumprir a profecia, Jesus foi colocado entre dois malfeitores. Enquanto Jesus está no meio, tem um à esquerda e o outro à direita, e o que está do lado começa a zombar e a dizer: se tu és o Filho de Deus, por que tu não desce da cruz? Se tu descer da cruz, se tu te salvar a ti mesmo, todos vão acreditar em ti. Mas o que adiantaria, meus irmãos, se por mais que alguns minutos ou algumas pessoas naquele momento crescem em Jesus? O que seria demais se ele tivesse descido da cruz? Aonde nós estaríamos? Mas Jesus, dentro da sua humildade, simplicidade e dentro da sua onisciência como Deus, ele permanece calado onde está. Ele não responde nada. Aí o que estava à direita disse: olha, cala tua boca. A gente está aqui porque nós temos alguns méritos a cumprir aqui. É os nossos feitos. Mas esse aí, ele é justo. Ele não cometeu nenhum pecado para estar ali. Então cale a tua boca, porque tu não sabe o que ele está dizendo. E eu acredito, meus queridos, que o Espírito naquele momento toma posse daquele cidadão e olha. E quando aquele cidadão está recebendo e dando aquela palavra, repreendendo o companheiro, aí ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem disse para aquele homem que Jesus é Senhor dos senhores? Quem disse para aquele homem que Jesus é onisciente? E quem disse para aquele homem que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores? E enquanto estava esse processo acontecendo, o reino das trevas estava triste e perturbado, porque Jesus não agia como eles esperavam. Jesus, a Bíblia diz, irmão, que ele já é experimentado no trabalho. Ele já veio para exatamente desafiar o reino das trevas, porque como Jesus não nasceu e jamais nascerá outro, bendito seja Deus para sempre. E enquanto isso sucede, enquanto isso acontece, chega o momento em que ele reconhece que a morte não tem domínio sobre ele, e o texto diz que ele entrega o Espírito ao Pai e morre. E quando isto acontece, houve treva em toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Porque quando nós observamos o que era que estava acontecendo, o homem não estava reconhecendo que aquele que estava na cruz era o seu Criador, mas a própria natureza estava dizendo: mataram o meu Criador. A natureza estava reagindo dizendo: este daí é o Deus Todo-Poderoso que se encarnou, se fez carne e habitou na terra. Enquanto os homens não reconheciam os céus e a terra, a natureza estava reconhecendo que o seu Criador estava morto por alguns instantes, por algum momento. Enquanto ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto para baixo. Isto significa dizer que não houve, não teve ali uma ajuda humana para que pudesse o véu se abrir, se rasgar, mas veio de alto para cima para provar a onisciência, o poder e a magnitude do Espírito de Deus através da vida de Jesus Cristo. Enquanto isso sucede, a Bíblia diz que a terra estava acontecendo um grande terremoto, a ponto que os sepulcros estavam se abrindo, e aquele momento estava esperando
Ele não está mais aqui. Porque já ressuscitou. Você tem certeza que Jesus está vivo dentro de você? Tem esta certeza que Ele vive? Que Ele tem dominado a tua vida? Eu tenho uma observação a fazer nesta noite para vós outros que estão me ouvindo. Que eu tenho a dizer a vós outros é que nós estamos vivendo o último momento da igreja na terra. E este último momento que nós estamos vivendo, eu vou dizer a vocês porque nós estamos vivendo a era do arrebatamento da igreja. Porque 5 dispensações já se passaram e nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. Jesus, Ele vai voltar a qualquer momento. Nenhuma outra dispensação tem durado como a dispensação da graça, porque diz os estudiosos que já passa de 2000 anos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus ressuscitou para abrir a porta da salvação. Ele está vivo para sempre. Ele está vivo e Ele ressuscitou. Quando nós observamos, por exemplo, o texto qual estamos diante dele, em que nós precisamos correr para a cruz de Cristo, queremos dizer a você que é tempo do ser humano correr aos pés de Jesus. Jesus, Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 18, Jesus, Ele deixa uma mensagem, e esta mensagem que Ele deixa é esta: Ele diz que agora é-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Aí a razão porque Mateus no capítulo 11 e o versículo 28 Ele está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados. Se alguém me ouve nesta noite já se sente cansado do pecado, já se sente afadigado, não suporta mais levar este jugo pesado, este fardo que tem lhe acomodado, Jesus te faz um convite nesta noite: venha a mim, vinde a mim. Se você se sente cansado, foi para isso que Jesus morreu na cruz. E o que Ele quer de nós é que a gente corra aos pés de Jesus. Quem não lembra do exemplo daquela mulher do fluxo de sangue, no versículo 47 do capítulo 8 de Lucas, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, quando tocou em Jesus, em que ela se sente curada, ela tenta esconder, mas Jesus continua insistindo: alguém me tocou. Pedro diz assim: a multidão era tão grande, como é que não vai perguntar quem te tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque milagre saiu de mim. A mulher já a ponto de não poder mais esconder, ela se apresenta e disse: fui eu. E contou a sua história, mas a Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz, ela se prostrou aos pés de Jesus. Quando ela se prostra, o texto diz que ela confessa a razão, o motivo e o porquê que havia tocado Jesus. E o versículo seguinte diz: filha, tende bom ânimo, a tua fé te salvou. Jesus quer que a cada dia a gente tenha fé nele. É Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos restaura a nossa vida. Se alguém aqui esta noite precisa de restauração, Jesus estará aqui para restaurar você. Se você se sente abatido, Jesus estará aqui para te ajeitar. Ele quer te encher, Ele quer te dar vida nova.
pedindo a você, assentado como está, curve sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Jesus nesta noite. Eu tenho a plena certeza e convicção de que falei nessa oportunidade foi direcionado pelo Espírito de Deus e tem endereço certo para você, porque Deus não fala por falar. Se você se sente cansado, se você se sente abatido, você tem a oportunidade neste momento de falar com Jesus. Agora é você e Ele e você. O Espírito de Deus está falando com alguém nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Corra aos pés da cruz, procure Jesus, não deixe de buscar Ele. E Ele está aqui nesta noite. Eu vou orar com você neste momento. Senhor Deus, Senhor Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós temos a convicção que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. O Senhor é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. E neste momento, meu Pai, eu quero te apresentar o teu povo, teus filhos, teus servos e servas que estão aqui neste momento, e que estão, meu Pai, falando contigo nesta noite. Que esta mensagem, Pai, que esta palavra, que esteja com certeza em endereço certo, que toca os corações deles, meu Pai, que ouviram nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar visitando neste momento, consolando os que precisam ser consolados, salvando aqueles que precisam de salvação. Convence cada um, meu Pai, pois no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós te suplicamos, no nome de Jesus, meu Pai, nós choramos, em nome de Jesus, Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado. Todos recebem esta palavra, mais uma vez em nome de Jesus. Oh, maravilha. Vamos voltar a ouvir o vocal novamente, cantar o seu último hino, enquanto ele canta, servir ao Senhor com as nossas ofertas. Oh, glória a Deus. Vamos servir ao Senhor com as nossas contribuições para o trabalho do Senhor, nosso Deus.